Bom, boa noite. Vou fazer uma demonstração aqui dessa aplicação da API e da utilidade dela. Então, a API é basicamente uma forma em que duas aplicações de computador se comunicam. Então, eu consigo utilizar essa API para me conectar diretamente à base de dados do SIASG. Essa aplicação foi disponibilizada desde o final de 2023 e eu disponibilizei na aba Leia-me da planilha os locais tanto de acesso para a documentação da API quanto para aprendizado ali por meio do webinário que foi disponibilizado quando a API foi criada. Então, eu consigo, por meio desse acesso à base de dados SIASG, algumas funcionalidades que são exclusivas, né? São criadas ali para facilitar a pesquisa de preço ou a encontra de caronas. Vou dar um exemplo aqui que fica mais fácil. Então, eu venho aqui na pesquisa de preço consultar material. Eu tenho aqui o link para eu consultar o CATMAT. Então, vamos fazer um teste aqui com algum item de alimentação, que é provável que o retorno seja grande. Então, vamos ver aqui, farinha de trigo. Pego aqui o número desse CATMAT, espero que ele me dê retorno. Nem tudo que tem CATMAT retorna o processo de compra. Eu venho aqui, jogo o valor. Inicialmente ele faz a consulta e me retorna aqui, ó. Ele me retornou 16 processos de compra. Esses 16 processos de compra são do último ano. Se eu desmarco a caixa aqui, ele vai me dar um total de 42 processos de compra perfeitamente identificados. Mas se eu for utilizar para pesquisa de preço, os do último ano são os que me interessam. Então eu já filtro eles aqui direto. Aí eu vejo aqui, ó, farinha de trigo, grupo doméstico, tipo sêmola, trigo durum. Os números dos processos de compra. O código do CATMAT aqui, o ID da compra. O número do item de compra, então o número daquele item dentro desse pregão aqui, que é esse ID da compra. A forma como foi adquirido. A unidade de fornecimento. A quantidade e o preço unitário pago. Total do item. Dados do fornecedor. Então aqui o CNPJ ou CPF e o nome do fornecedor. A marca que foi entregue. O município, unidade de federação e a data da compra. Esses dados eles já vêm classificados por preço unitário, do maior para o menor. Aqui eu tenho dados acessórios, então eu tenho a média, a mediana e o coeficiente de variação. Então, para quem faz pesquisa de preço, sabe que a gente tem que eliminar da pesquisa de preço os preços, os sobrepreços e os preços inexequíveis. Uma das formas de eu fazer essa eliminação desses preços é eu aplicar a média saneada. Então, assim, é uma das formas, mas ela não dispensa o senso crítico de quem está fazendo a pesquisa de preço. Vou dar um exemplo. Eu vejo aqui diversas unidades de fornecimento. Então, quilos, gramas, embalagem. Eu tenho que unificar a mesma unidade de fornecimento para poder fazer a minha pesquisa. Então, venho aqui, filtro aqui os quilos e vou colocar aqui na última linha, na última coluna, quer dizer, aqui, unidade errada. Reparem que quando eu elimino essa unidade, eu eliminei aqui a amostra válida e alterou a média, mediana e o coeficiente de variação. Vou pegar todos esses que estão com unidade errada, vou escrever aqui isso e vou posteriormente selecionar dentro dessas minhas 9 amostras válidas
que são aquelas que estão em quilos, processo de compra que estão em quilos. Quais são aquelas que eu vou eliminar para tirar o sobrepreço e os preços inexequíveis. Repare que o coeficiente de variação aqui está em 164. Tentar fazer ele chegar ali nos 25%. Na hora que eu rodei esse script, o script de sanear, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um loop, percorrendo os preços unitários e eliminando os preços que são maiores do que a média mais o desvio padrão e os preços que são menores do que a média menos o desvio padrão, até que eu chegue no coeficiente de variação de 25%. Então isso daí é a técnica da média saneada. Na hora que eu fiz isso, eu cheguei aqui num valor de média de 7,38 e uma mediana de 7,72. Então é uma forma de eu fazer a minha pesquisa de preço. Sobraram aqui 4 amostras válidas para essa pesquisa de preço desse tipo de trigo. Esse tipo de consulta ele também é interessante quando eu estou buscando carona. Então, vou fazer um exemplo aqui que eu estivesse buscando uma carona em determinado órgão. Eu posso vir aqui filtrar, por exemplo, pelo ID da compra. Vou trocar aqui o número do CATMAT para ver um que vai me retornar o maior número de processos de compra. Vou pegar um outro item aqui de alimentação popular. (46, 40, 14). Deve me retornar mais processos de compra. Ele vai fazer a consulta, vai na base de dados e me retorna aqui. Ó. Aqui ele me retornou 408 amostras, 408 processos de compra. Não vou aplicar novamente aqui a média saneada, mas eu vou filtrar, por exemplo, os órgãos no qual eu quero a carona. Então, pensar aqui que esteja procurando um processo de carona de um órgão do Exército. Eu sei que o ID da compra é a WASG daquele órgão, o iniciozinho. Então, se eu filtrar aqui 160 e selecionar, eu sei que eu estou selecionando somente o WASG do Exército. Reparem aqui, ó, vários processos de compra que me interessam. Se eu quiser ter uma visão rápida sobre esse processo de compra para eu buscar minha carona, eu posso pegar essa informação aqui, vir aqui no mapa. Ele já vai plotar no mapa os meus processos de compra por localidade. Aqui, como são muitos processos de compra, ele leva um tempinho a mais para plotar todos. Então, se eu quiser saber, por exemplo, desse processo aqui, sei que em Brasília tem um processo de compra que o preço unitário dele ali é o que está marcado embaixo ali na setinha daquela barra. Tem aquela barra de preços unitários ali. Qual que é o significado da legenda? O tamanho do círculo representa a quantidade adquirida e a cor ele me indica qual é o preço unitário que foi pago. Então, é uma ferramenta auxiliar. Volto aqui no meu processo de compra e eu posso, por exemplo, detalhar algum processo de compra de interesse. Fiquei interessado nesse primeiro processo de compra aqui. Eu venho aqui na pesquisa de preço, detalhar material, seleciono o processo de compra e consulto. Aí eu consigo ver tudo que foi comprado naquele pregão e quais são os itens. Reparem aqui, ó, desse processo de compra, o item 84 é o que eu estava buscando.
é o item 84 que eu estava buscando aqui. Mas eu consigo ver todos os demais itens daquele processo de compra. A mesma coisa que eu tenho na aba para consultar material pelo CatMat, eu tenho abas semelhantes para consultar pelo catálogo de serviço, o CatSer. Então, vamos fazer aqui um teste. Fazer algo raro aqui. Procurar aqui um serviço de acesso à internet, telefonia satélite. Vou pegar esse código aqui. 26441. Vamos aguardar o retorno da consulta da API. Encontro diversos processos de compra desse item específico. E a mesma coisa, se eu quiser procurar uma carona pelo ID da compra, eu encontro o órgão que fez aquele processo de compra. Consigo o número dele dentro do pregão, consigo os dados do fornecedor, consigo o município que aquele foi contratado. Um minuto. Vamos lá. E se preciso for aqui, ó, tem a média, a mediana, coeficiente de variação. Consigo sanear a pesquisa. Não é muito útil para serviço. Então, para serviço que não se aplica muito não, porque o serviço ele acaba sendo personalizado. Não, aplicar essa lógica para serviço é perda de tempo. Mas eu consigo achar, por exemplo, portas válidas. Se depois que eu fiz a minha pesquisa de preço, por exemplo, vou voltar aqui na de material, eu tenho interesse em imprimir aquela pesquisa para utilizar, eu posso colocar aqui o nome do responsável pela pesquisa. E clico no botão imprimir. O script vai transformar esse arquivo num PDF. E aqui eu tenho aquele processo de compra já salvo, exportado num PDF, devidamente organizado com as justificativas colocadas ali ao lado, se for o caso. Esse mesmo PDF, ele pode ser salvo numa pasta do Google Drive, desde que eu coloque o endereço desta pasta aqui no destino do arquivo digital. Eu simplesmente copio, faço o procedimento de criar uma pasta no meu Google Drive, compartilho ela, é aquele link do compartilhamento, eu colo nessa célula. Então, se eu quiser fazer várias pesquisas de preço, deixá-las organizadas, assim, eu copio ali e depois já vai estar tudo dentro da mesma pasta. Para que eu use essa planilha, é só seguir os passos. Eu primeiro faço uma cópia dela para a minha pasta do Google Drive e faço mais ou menos aqui os procedimentos que foram descritos aí, demonstrados. Peço aí que, se forem compartilhar, só não deixem de atender o pedido. Então, solicitei aqui disponibilizei essa planilha para compartilhamento gratuito, não tem nenhum interesse comercial nisso aqui, mas se puderem fazer o favor de divulgarem o trabalho dos nossos irmãos ali da Casa Papa Francisco aqui de Santa Maria, eu agradeço. É um trabalho muito, muito bonito, muito útil, muito necessário, muito cristão, junto aos nossos irmãos em situação de rua. Então, peço aí que conheçam, compartilhem, prestigiem
para que o trabalho deles possa continuar sendo realizado, sendo valorizado. Tá bom? É isso. Muito obrigado.